Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa segunda-feira para deixar você muito bem atualizado e também informado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois do empate contra o Fluminense e da garantia de estar na final do Campeonato Carioca de 2024, o elenco rubro-negro ganhou folga de 3 dias, retornando ao CT Nildo Urubu na próxima quarta-feira, onde vai iniciar a preparação para a primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Porém, nem todos os jogadores se reapresentarão na quarta-feira, justamente os selecionáveis da data FIFA que jogarão amistosos por suas seleções durante esse período. Embora a seleção uruguaia tenha chegado na última quinta-feira ao País Basco, seu adversário no amistoso do próximo dia 25, os rubro-negros Varela, Matias Vinha, De La Cruz e Arrascaeta só viajaram ontem à noite, domingo, para se reapresentarem às seleções de seu país. Já Pulgar, após deixar o campo com muitas dores pelo segundo jogo consecutivo jogando pelo Flamengo, o chileno ainda não está confirmado nos amistosos contra a Albânia e contra a França. Ele foi convocado por Ricardo Gareca, porém a presença dele na viagem para a Europa ainda é incerta. Os departamentos médicos do Flamengo e também da seleção chilena vêm conversando para que se tome a melhor decisão a fim de não sobrecarregar o atleta. Apesar de também ter jogado no sacrifício e ter participado de apenas 2 treinamentos com o grupo na última semana, Eric Pulgar foi muito aplaudido no Fla-Flu ao ser substituído por Igor Jesus. Outro jogador que esteve bem no sábado contra o Fluminense, Fabrício Bruno, viaja para a sua primeira convocação na tarde de ontem. Viajou para a sua primeira convocação na tarde de ontem, domingo. Ele terá a companhia do também rubro-negro Ayrton Lucas, que já tinha sido chamado em outras oportunidades. Atualização. Depois de muito tempo sem notícia alguma sobre a sua recuperação, o jogador Daniel Cabral, sábado no Maracanã, em entrevista confirmou que está já participando da transação física para poder voltar aos gramados e ao time do Flamengo. A gente fica feliz porque passou um tempo muito grande sem nós termos notícia nem do Flamengo, nem do próprio Daniel, de como estava a situação do Daniel, que teve uma lesão tão séria no joelho, uma lesão ligamentar, como foi a do Bruno Henrique, e que bom que ele já está na transição para voltar a jogar o seu belo futebol. O Flamengo já tem adversário na final do Campeonato Carioca e é o Nova Iguaçu, que venceu o Vasco da Gama no Maracanã ontem à tarde e noite por 1-0. Sobre as finais, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou as datas de 31 de março e 7 de abril dos jogos, bem como também confirmou o estádio do Maracanã como sede das 2 partidas. Então não vai ter briga, não vai ter nada. Flamengo e Nova Iguaçu vai ser no Maracanã, Nova Iguaçu e Flamengo também vai ser no Maracanã. Lembrando que na fase final não há vantagem para nenhuma das equipes. O único bônus é o Flamengo. O único bônus quem tem é o Flamengo. Por ter sido o vencedor da Taça Guanabara, ele pode escolher qual dos 2 jogos ele quer ser o mandante. Flamengo deve escolher o segundo jogo como mandante por razões óbvias, porque no segundo jogo como mandante o Flamengo pode aí sacramentar o título de campeão carioca. Com a definição de Flamengo e Nova Iguaçu, nas finais do Campeonato Carioca, as transmissões das partidas também já estão definidas. Elas serão exatamente e somente através da TV aberta pela Band, através da TV fechada pela Band Esportes e através do streaming pelo canal GOT. Não teremos outras opções. Depois de chegar à final do Campeonato Carioca no sábado,
no sábado contra o Fluminense, o domingo do rubro-negro reservava muitas emoções e muitas alegrias também. Afinal, o Flamengo, categoria sub-20, jogaria a final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, atual campeão da competição. Flamengo e Boca decidiram a Libertadores sub-20. Ambas as equipes estavam invictas na competição. O Flamengo 100% com 5 jogos, 5 vitórias, e o Boca Juniors com 3 vitórias e 1 empate. O jogo se mostrava muito equilibrado. Porém, logo aos 5 minutos, o Boca, no lance de muito oportunismo do seu atacante, abriu o placar numa cabeçada. Porém, essa situação em nenhum momento desconcentrou o time do Flamengo, que continuou jogando bem, tentando chegar ao empate e revertendo a situação, tendo conseguido aos 24 minutos, depois de uma jogada sensacional de Lohan, que deu voltando para a conclusão de Schola, que marcou o empate em 1-1. Chamava a atenção a permissão da arbitragem com lances violentos, causando assim uma insegurança nas duas equipes. O jogo acontecia equilibrado, com troca de oportunidades, das quais o Flamengo foi mais feliz, quando, em jogada individual, Lohan marcou o gol da virada rubro-negra, gol que viria no final a dar o título ao Flamengo. Assim terminou o primeiro tempo. Flamengo 2, Boca Juniors 1. O segundo tempo chegou e com ele veio a pressão do Boca Juniors, que pressionou muito o Flamengo, que soube, mesmo com toda essa pressão, suportá-la, principalmente com a raça do capitão Iago, que mesmo lesionado, continuou jogando ali no sacrifício. Assim, foi até o apito final do árbitro. Flamengo conquistou o título inédito de campeão da Libertadores da América, categoria sub-20. O Flamengo se junta agora ao São Paulo Futebol Clube como os dois únicos times do futebol brasileiro que detêm essa conquista da Libertadores sub-20. A vitória do Flamengo assegura ao rubro-negro a participação do clube no intercondicional de clubes organizados pela Conmebol e também pela UEFA. Torneio iniciado no ano de 2022, quando o Benfica venceu o Peñarol em Montevideo, e no ano passado, quando o Boca Juniors venceu o Alkmaar da Holanda, lá jogando em Buenos Aires. Se vocês prestarem atenção, das duas edições do Intercontinental, um jogo foi em Montevideo, casa do Peñarol, o outro jogo, em 2023, foi em Montevideo, casa do Boca Juniors. Com as edições de 2022 e 2023 foram decididas sempre na América do Sul, a torcida rubro-negra espera a confirmação de que a edição de 2024 do Intercontinental seja realizada no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vamos aguardar, que essa notícia pode pintar aí nos próximos dias. Na conquista rubro-negra, não só os 100% de aproveitamento, mas os desempenhos principalmente de Iago, capitão, de Lohan, o cérebro da equipe, e de Schola, pela velocidade, pela determinação, foram preponderantes para a conquista do título inédito do Mengão. Meus amigos, a delegação rubro-negra campeã da Libertadores Sub-20, ela desembarca no aeroporto Tom Jobim, o popularmente conhecido como Galeão, hoje, às 10 horas e 55 minutos da manhã, e merece, por parte da nação rubro-negra, uma recepção digna de um campeão de Libertadores. Então, não deixemos de ir lá recepcionar os nossos campeões. Na campanha rubro-negra foram 5 jogos, 5 vitórias, 11 gols marcados e 4 sofridos. Os artilheiros do Flamengo na competição foram o Iago e o Wallace Ian, com 4 gols cada. Schola, Lohan e Felipe Tereza completaram os gols marcados pelo Flamengo. Por falar em Schola, o contrato de empréstimo do jogador termina agora em abril, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos por $500 mil. E aí, diga você acha que o Flamengo deve pagar os $500 mil por 50% do Schola? Lembrando que o Schola esse ano teve uma sequência de graves lesões musculares. Eu, na minha opinião, acho que o Flamengo deve contratar o Schola, sim. Voltando ao profissional, o Flamengo deve
do jogo contra o Fluminense, chegou, o Flamengo depois do jogo contra o Fluminense, no empate de 0-0, chegou ao 11º jogo sem tomar gol, né? É muito tempo sem tomar gol, então uma boa para quem tinha um sistema defensivo muito falho, muito aberto o ano passado. Nós estamos aí, saímos da água pro vinho. Meus amigos, agora 2 assuntos bem pertinentes, né? Hoje teremos 2 situações importantes para o Flamengo. A primeira é o julgamento de Gabriel Barbosa, o Gabigol, lá no Tribunal de Antidopagem, né? Acusado ele estar de tentativa de fraude ao exame antidoping. Lembramos que, a nosso ver, esse Gabriel deve ser absolvido por faltas de provas, uma vez que o principal motivo do exame antidoping é o próprio exame antidoping, e esse Gabriel fez e deu resultado negativo. Então, como é que se vai punir se o principal motivo do exame o Gabriel fez e deu negativo? Lembrando que nós não poderemos assistir o julgamento de Gabigol, porque ele vai acontecer em formato remoto, online e sigiloso. Então, nós só vamos saber do resultado e não do julgamento em si. Outro acontecimento importante na data de hoje às 20 horas vai acontecer em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, o sorteio dos grupos da fase de grupo da Libertadores 2024. Flamengo é um dos cabeças de chave e quem foi para Luque, no Paraguai, representando o Flamengo foram Rodolfo Landim, presidente do clube, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo. Lembrando que somente há uma possibilidade do Flamengo ter como adversário um time brasileiro na fase de grupos. É justamente o Botafogo, que veio da pré-Libertadores. Outra opção não acontece. Portanto, meus amigos, aqui vamos demonstrar nossa alegria pela chegada na final do Carioca, pela conquista da Libertadores Sub-20 e não menos também pela eliminação do nosso rival Vasco da Gama, que caiu feio para o Nova Iguaçu, que foi merecedor. O Nova Iguaçu jogou 3 jogos contra o Vasco da Gama nesse campeonato, ganhou 2 e empatou 1. Quer dizer, houve justiça no adversário do Flamengo na final do Carioca. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!